E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar de volta aqui. O pessoal da mídia, tá bom o nível do microfone? Tudo ok? Tudo tranquilo? Muito bom estar de volta aqui. Queria agradecer pastor Felipe, pastora Mônica pelo convite para estar aqui. Na realidade, todas as vezes que eu venho, eu estou morando no Canadá agora, e todas as vezes que eu venho a Belém, agora umas 2 vezes por ano eu passo por aqui, eles sempre me convidam para estar aqui. E é uma alegria poder estar com vocês, é uma honra, é um privilégio na realidade estar com a igreja Assembleia de Deus, Primeiro Amor. E eu tenho gostado tanto que dessa vez eu trouxe mais um comigo, trouxe minha esposa, né, que vocês viram, a Alissa. A Alissa não tinha conhecido vocês ainda, e é um privilégio, uma alegria a mais para mim hoje estar aqui, ter a minha esposa junto comigo. A gente tem uma aliança de amor, nós firmamos uma aliança de amor, que já vai fazer 27 anos agora em junho, e a gente continua no primeiro amor, pastor Felipe, viu? E como fruto dessa aliança, a gente tem 3 filhos, né, a Gabriela que tem 22, o Luke tem 20 e o Daniel tem 13 anos de idade. E a gente continua vivendo essa visão bíblica do casamento, essa cosmovisão bíblica da família e do casamento. A gente busca viver isso dentro de casa, como família. O que eu sou dentro da igreja no domingo, eu procuro ser também na segunda-feira com a minha esposa, não há diferença. O que eu creio no domingo faz diferença na minha casa também. E é isso que a gente vai falar sobre cosmovisão bíblica hoje. A gente vai falar de alguma coisa que é integral, né, que não é quebrada, não é esfacelada. A gente vai falar sobre isso. E é uma grande alegria estar aqui. Eu sou de Belém, para vocês que não sabem, eu sou daqui, essa é a minha terra, né? Eu saí daqui há 30 anos atrás, esse ano vai fazer 30 anos que a Assembleia de Deus, Tempo Central, pastor Firmino Gouveia, me mandou como missionário para o Canadá, passei 15 anos lá, foi lá que eu conheci a Alice, eu casei lá, mas vai fazer 30 anos que eu saí daqui esse ano. E esse lugar é um lugar ainda muito especial para mim. Eu volto aqui e isso ainda é casa para mim, as minhas raízes estão aqui. E é muito bom estar de volta com esse povo paraense, né? Esse povo quente, esse povo pioneiro, né? Esse povo que ama e que é amado. É muito bom estar aqui. Ontem a minha garganta estava meio ruim e eu estava pensando, puxa vida, amanhã o pastor Felipe me convidou para falar, mas tomei umas 2 cuias de açaí ontem. Eu não sei se foi oração, eu orei também, pastor Felipe. Eu não sei se foi oração, foi açaí, mas o que é que tenha sido, os dois são bons. Tá? E é muito bom estar de volta. Eu não tomei o vatapá ainda, mas o tacacá, mas vai chegar a hora essa semana. Mas muito bom estar aqui, muito bom poder... isso é uma conversa, gente, na realidade. Eu continuo envolvido nisso. Quando o pastor Felipe me convida para falar sobre cosmovisão bíblica e dá a impressão que eu sou algum perito nessa área, eu não sou. Na realidade, é só uma conversa que vem acontecendo globalmente, e eu tenho o privilégio de estar caminhando com vários homens e mulheres de Deus, que Deus tem despertado e levantado e desafiado para essa verdade. A igreja, por pelo menos 200 anos, tem acreditado numa mentira, acreditou numa mentira, de que o âmbito do espiritual e do religioso pertence dentro das paredes da igreja num dia particular da semana, ou talvez 2. Né? E a igreja não tem nada para dizer para a sociedade. Tudo que a igreja tem para falar e para dizer e para fazer é na área do espiritual, e a igreja não tem nada para falar para a sociedade. Essa é uma mentira que o diabo levantou, que já dura pelo menos uns 200 anos, mas que Deus está começando a destruir. E é isso que, quando a gente fala de cosmovisão bíblica, a gente começa a falar sobre isso também. Eu queria começar com alguns versículos que eu quero trazer a palavra de Deus. Quando a gente fala de cosmovisão, vocês vão me falar de cosmovisão bíblica. Essa é a nossa cosmovisão como crentes, como cristãos, nossa visão de mundo como cristãos e crentes. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer com visão de mundo e cosmovisão. Mas esse versículo de Mateus capítulo 6, 9 e 10, a Jesus ensinando a oração do Pai Nosso aos discípulos, ele disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro versículo, daqui a pouco ele vai voltar para a gente. Tá? Uma outra passagem que eu gostaria de ler para vocês, que está o próximo slide, na realidade eu estou passando o slide, né? Eu esqueci, desculpa gente. Que vem lá de 2 Timóteo 3,16. Tá? O apóstolo Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, né? Pastor da igreja lá em Éfeso. Paulo encoraja Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, e numa das passagens da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz para Timóteo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir
e para formar na justiça. Tá? Paulo está mostrando para Tiago a importância da palavra de Deus. Né? Nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática, e muitas vezes quando nós dizemos isso, ela se tornou apenas isso, uma regra, formas da gente viver o cristianismo, e muitas vezes a gente findou esquecendo até, principalmente quanto mais tempo a gente pratica uma certa forma, um dos riscos é que a gente fique só na forma e esqueça até os princípios que geraram as formas. Mas a gente começa a ver que os princípios que Deus estabeleceu na Escritura, quando Deus inspirou, né, quando Deus soprou, né, a palavra inspirar ali, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para repreender, para corrigir, para formar na justiça. E quando a gente falar em cosmovisão bíblica, a gente vai falar sobre a história total de Deus. A gente vai falar sobre toda a história de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ou como meu amigo dizia, de Gênesis até os mapas, né? A Bíblia tem aquelas Bíblias que terminam nos mapas hoje, né? Então a cosmovisão bíblica, ela cobre tudo, né? Ela cobre tudo. Aqui em Belém, na época de juventude, a gente ia para a Praça da República ali, fazia evangelismo. Eu não sei se eu contei para você essa história real de um dos amigos nossos, né, dos irmãos nossos. A gente chegou na praça naquele dia, a gente se reuniu, a gente orou e a gente se dispersou. Cada um ia para um canto e procurar alguém para encontrar alguém para conversar sobre o evangelho, evangelizar. E aí daqui a pouco não demorou muito que a gente tinha orado e se espalhado, chegou um que eu não vou dizer o nome, que alguns de vocês podem conhecer de repente aqui. Nunca se sabe, né? A gente nunca sabe quando... principalmente que está na mídia, né? Isso está no ar também, né? Mas um dos meus irmãos chegou para mim e disse assim: Nelson, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Eu cheguei ali para alguém que eu vi sentado na calçada, eu achei, bem, eu vou conversar com essa pessoa. E aí eu quis conversar, uma conversa evangelística, né? E aí eu decidi, eu cheguei para ele e disse assim: Jesus é a resposta. E aí Nelson, ele falou assim para mim: e qual é a pergunta? E aí deu um branco, e eu não soube dizer para ele, eu não soube continuar a conversa com ele. Então, a ideia é a seguinte, né? A Bíblia não começa no Evangelho, a Bíblia não começa em Jesus, ela começa muito antes, ela começa em Gênesis. A nossa cosmovisão bíblica, ela vai integrar isso tudo, o Velho e o Novo Testamento, né? Os princípios que Deus estabeleceu desde a criação, que agora Jesus está, na realidade, né, só enfatizando e trazendo de volta na redenção, né? Então esse versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus, e a gente vai falar desse todo aí, tá? E a próxima passagem é uma passagem mais longa de Colossenses, e aí a gente vai entrar nesse material que eu quero compartilhar com vocês. O apóstolo Paulo também, escrevendo à igreja que estava lá em Colossos, né? Ele diz assim, no versículo 13, ele termina o versículo dizendo: Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de Jesus Cristo. O versículo 15, ele diz: Jesus, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele. Eu quero que vocês notem as palavras que eu grifei aí, tá? Toda a criação, todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi criado por ele, né? E o próximo, agora eu estou tentando agora aqui. Eu falei com vocês, mas eu estou tentando agora. Foi vocês que fizeram, fui eu agora. Foi vocês, né? Tá. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Notem de novo as palavras todas aí, tudo, né? Essa ideia que está dando a passagem. E o último versículo, versículo 20, que diz: E que, havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, quando nós começamos a conversar sobre esse assunto de cosmovisão bíblica, a gente está falando sobre a história bíblica, né? A gente está falando sobre o que a Bíblia traz para nós. A Bíblia, ela construiu o mundo ocidental de muitas maneiras, a partir da Reforma Protestante e tudo que vem a partir dali. A gente começa a notar, Vishal Mangalwadi é um autor que escreveu um livro chamado O Livro que Criou o Seu Mundo. Ele fala de como a Bíblia, ele é um indiano convertido do hinduísmo para o cristianismo, considerado hoje um dos maiores pensadores cristãos indianos. E ele escreveu esse mundo dizendo esse livro, o título é O Livro que Fez o Seu Mundo. E ele está falando da Bíblia Sagrada.
E ele está dizendo naquele livro que em todas as esferas, ele faz uma visita pelas esferas da sociedade, a economia, a mídia, a comunicação, a educação. Ele começa a falar sobre as esferas da sociedade e ele começa a mostrar como a Bíblia influenciou o nosso mundo ocidental, e influencia até hoje, apesar de que hoje a história tenta-se contar uma história diferente, né? Tenta-se montar uma história diferente, porque se você quer que as pessoas vivam algo diferente, você tem que mudar a história, né? E aí tem muita tentativa de se mudar a história que não se volta mais para a reforma protestante. Mas o que eu quero olhar com vocês hoje é um material que é base da nossa, uma parceria que a gente tem. A gente trabalha com a Aliança Discipuladora de Nações. Daryl Miller já esteve aqui com vocês. E quando o pastor Felipe me convidou para falar, eu na realidade não tinha nenhum material preparado, mas a gente caminha, quando a gente viaja, a gente sempre tem o website do DNA para ir lá e acessar. Então eu vou usar o material da Aliança de Discipuladores de Nações como base do que a gente vai conversar hoje, né? E o Daryl Miller, ele fala sobre essa história transformadora. Deixa eu ver se eu consigo passar o meu slide aqui. Eu tô apontando para o lugar errado, gente? É para lá mesmo, né? É isso, né? Deixa eu ver se... Só que o meu não está funcionando aqui, não. Onde é? Ah, é ali? O meu não está... Tem alguma coisa errada comigo. Eu vou contar com vocês aí, tá bom? Então, nós temos uma história poderosa, né? A história que a Bíblia Sagrada apresenta para nós. Esse livro que Deus deixou para nós, a Bíblia Sagrada. Ela nos conta uma história poderosa que tem a capacidade de não apenas transformar a vida de indivíduos, mas também levantar comunidades da pobreza e de outras condições que muitas comunidades vivem. E esse livro também tem o poder de construir nações. Landa Cope é uma outra autora que caminha muito nesse grupo da Aliança Discipuladora de Nações. Nós já trouxemos ela para o Brasil algumas vezes. Ela escreveu um livro chamado Template Social do Velho Testamento. Ela não traduziu a palavra template para o português, né? Seria tipo assim um padrão, né? O Deuteronômio, o livro de Deuteronômio da Bíblia, como um padrão para a transformação. E ela diz naquele livro que o povo de Israel, quando Deus tirou Israel do Egito, lá no livro de Êxodo, o povo de Israel já estava há 400 anos do Egito. Desses 400 anos, 300 anos eles foram escravos. E agora Deus está cumprindo a promessa que ele fez para Abraão, lá em Gênesis do capítulo 12, de fazer de Israel uma grande nação, né? E ele vai tirar esse povo do Egito agora, que tinha passado 400 anos, 300 como escravo. E o que Deus está fazendo, ele vai tornar eles uma grande nação, ele vai cumprir a promessa dele. Mas a gente não pode esquecer que são 300 anos de escravidão. Deus vai tirar um grupo de escravos agora, pessoas com uma mentalidade de 300 anos de escravo. Imaginem quantas gerações de escravos tem aí. E eles já estavam acostumados com essa mentalidade de escravos. E Deus vai fazer deles uma grande nação, né? Eles são uma nação que quando a gente continua a ler a nossa Bíblia, a gente vai descobrir que de lá agora vai sair grandes guerreiros, grandes estadistas, grandes artesãos, reis, músicos, artistas, muitos talentos e dons que estão ali residindo naquele povo. Mas naqueles 300 anos que eles estão ali no Egito, eles são apenas escravos de Faraó. E o único trabalho que eles fazem quando a gente lê a nossa Bíblia, o único trabalho deles é o quê? Produzir tijolos para Faraó. Então é o povo assim que Deus vai tirar do Egito agora. E a Landa Cope diz que o livro de Deuteronômio é Deus agora dando para esse povo os princípios que vão tornar eles uma grande nação. E quando a gente olha para a nossa Bíblia, a gente descobre que essa é uma história poderosa que não apenas transforma a vida de indivíduos, como transformou a minha e como transformou a sua, que está aqui hoje à noite. Ela tem poder para isso, a cruz de Cristo, a redenção tem poder para isso, a história de Deus tem poder para nos transformar, mas não apenas a nós como indivíduos. Essa história aqui tem poder também para transformar comunidades e para construir nações. No próximo slide... Aonde começa a nossa história, onde ela termina, né? E aí a gente começa a falar sobre a nossa cosmovisão bíblica no próximo slide. Se você nunca leu a sua Bíblia, e isso é o básico, né? Esse é o básico que eu estou falando aqui. Se você nunca leu a sua Bíblia como olhando para essas 4 palavras, comece a partir de hoje a ler a sua Bíblia, e é importante que você leia a sua Bíblia, tá? Comece a ler a sua Bíblia com essa linha de tempo em mente aí, tá? Criação, queda, redenção
e no final, restauração e consumação. Essa é a nossa cosmovisão bíblica. Essa é a visão do crente de ver o mundo. A Bíblia Sagrada ela não é apenas um livro que nos coloca no relacionamento correto com Deus, porque nós entendemos que nós somos criados, e lá em Gênesis 3, nós caímos como humanidade, não foi só Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo, e também nós entendemos que em Cristo nós somos redimidos, Jesus é redentor, Ele vem para redimir tudo aquilo que a queda tocou. A redenção reverte, nós cremos nisso, e que agora nós estamos vivendo esse tempo pós-cruz, pós-redenção, em que Deus está restaurando todas as coisas, Ele vai consumar todas as coisas no final. Nós entendemos isso e nós cremos nisso, e isso passa a ser não apenas benefício para nós, trazendo benefício espiritual para nós, mas isso também é uma visão de mundo que começa a atingir a nossa comunidade e a nossa sociedade também. E a partir dessa cosmovisão bíblica, nós entendemos e vemos a nossa vida dessa forma, que nós nos tornamos não apenas objetos de manipulação ou de abuso, como nós falamos para as crianças nas comunidades carentes que a gente trabalha, vocês não são objetos, em primeiro lugar, de abuso, de manipulação, vocês não são sujeitos de pesquisas e estatísticas e programas de governo, vocês são, acima de tudo, agentes com Deus. Deus criou vocês. E vocês são agentes com Deus para a transformação dessa comunidade e da sociedade também. Então a história bíblica, ela apresenta uma cosmovisão, a nossa cosmovisão bíblica, né? O próximo slide. Essa história poderosa, o problema, como eu já falei antes, pode passar para o próximo, né? O anterior a esse. O problema é que a gente realmente não conta a história toda, né? O problema é que a gente não conta a história toda, muitas vezes a gente quer começar só no Evangelho, mas a Bíblia Sagrada, ela é muito mais do que isso, né? Ela tem uma história completa, né? E a história completa, alguns de vocês já viram esse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, é não apenas... volta um pouquinho para o gráfico anterior a esse, por favor. A Bíblia tem uma largura e ela tem uma profundidade. A largura é o que eu acabei de apresentar para vocês. Ela conta uma história que ela é cronológica, né? Criação, queda, redenção e restauração, né? Ela conta uma história cronológica, mas ao mesmo tempo também ela tem uma profundidade, porque ela vai agora também nos falar o que significa e como na história algumas perguntas importantes vão ser respondidas. A Bíblia ela vai apresentar algumas respostas a algumas perguntas importantes. E muitas vezes esse é o problema do nosso pensamento hoje. Muitas vezes, e como eu cresci numa igreja, gente, e nós crescemos num cristianismo, que muitas vezes nós somos acostumados a apresentar respostas para as pessoas. Muito antes até das pessoas nos contarem o problema delas. A gente já tinha a resposta pronta para elas. Mas a gente começa a entender que mais do que ter as respostas certas, a gente precisa ter as perguntas certas. Porque muitas vezes nós temos as respostas certas para as perguntas erradas. E isso não vai gerar muita coisa na vida, né? A Bíblia nos apresenta as perguntas certas, as perguntas importantes, perguntas que as pessoas não estão fazendo mais hoje. Tem muita gente que não está pensando hoje, tá? Que não está fazendo as perguntas profundas, as perguntas certas. Então a gente tem uma Bíblia que nos apresenta a criação, a queda, a redenção e a consumação, o desenho de como Deus está operando na história, o desenho de como Ele está operando, mas ela nos apresenta as perguntas profundas também. Qual é a natureza do homem? Que significado? Eu tenho algum significado nesse mundo? Eu como homem ou mulher, eu tenho algum significado? Eu existo aqui, né? Qual o propósito de eu existir aqui nesse mundo, né? Então as perguntas profundas da vida, o final da história, para onde essa história está caminhando? Isso aqui surgiu do acaso, e isso aqui vai acabar também de forma aleatória, ou existe algum propósito na história?
Ou existe algum criador que estabeleceu essa realidade onde nós vivemos e que tem um propósito e essa história está caminhando de acordo com o propósito de Deus, né? A natureza, esse mundo onde nós existimos, o que é isso aqui? Isso aqui é um sistema fechado que está caminhando para a destruição porque os recursos estão se esgotando e vai haver um ponto em que os recursos não vai ter suficiente, isso aqui vai terminar, toda essa conversa climática que está gerando tanto desespero hoje, né? Então isso aqui é um sistema fechado ou isso aqui é um sistema aberto? Então essas perguntas importantes a Bíblia apresenta e responde também para a gente. Então as perguntas importantes que a Bíblia levanta, né? A nossa cosmovisão bíblica e as perguntas importantes que ela levanta para a gente. O próximo gráfico, por favor, gente. Então essa pergunta, quando a gente fala de cosmovisão, o que é cosmovisão? Essa é uma palavra que ela foi cunhada no início do século passado na Europa, e ela fala muito de essa ideia de visão de mundo. Né? O que é uma cosmovisão? O gráfico está mostrando um óculos ali para dizer que é a maneira como nós vemos o nosso mundo. Né? O brasileiro ele tem uma cosmovisão. Você anda em diferentes culturas e as pessoas têm uma cosmovisão diferente. Elas veem o mundo de forma diferente. Tá? Então, é como um mapa mental, tá? Através do qual você vê todas as coisas. Quando você chega numa cidade nova e você não conhece o território, não hoje, porque hoje você tem Google Maps, né? Hoje tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Antigamente, principalmente os navegadores, havia um mapa que eles tinham através do qual eles viam toda a Terra. Inclusive, por muito tempo, as próprias descobertas elas foram limitadas porque se acreditava que o mapa do mundo era um mapa em que o mundo terminava. Né? Havia um abismo no final do mundo e a navegação, as embarcações caíam por ali se arriscassem muito longe. Por isso até isso limitou o pensamento. O mapa mental era limitado, né? Então a cosmovisão é como esse mapa mental através do qual você vê a sua realidade. Para o pessoal de tecnologia de informação, é a sua placa-mãe. Você não vê a placa-mãe do seu computador, mas o seu computador está ali lhe dando tudo aquilo que você pede para ele. Né? E a placa-mãe é que está gerando tudo isso sem que você enxergue ela. Né? Então é a nossa placa-mãe, é o nosso mapa mental, é a maneira como é o nosso óculos através do qual nós enxergamos o mundo ao nosso redor, nós organizamos o nosso mundo através da nossa cosmovisão. Toda cultura tem uma cosmovisão. Né? E o próximo gráfico que eu quero mostrar para vocês, quando a antropologia faz o estudo da cultura, uma das maneiras mais fáceis de explicar o que nós chamamos de cultura é através dessas camadas. Então, quando você, principalmente você que já viajou para um outro país, você entra numa outra cultura, a camada mais exterior que você vê é a camada de comportamentos, os objetos que são utilizados, o alimento, a língua que é falada, que você ouve que é diferente da sua. Né? Então você começa a ver uma série de comportamentos naquela cultura que mostram que aquela cultura é diferente da sua. Né? Debaixo dos comportamentos tem valores, aquelas coisas que essa cultura valoriza. O que paga bem, vamos dizer assim, nessa cultura? Que comportamento seu declara que você tem um valor naquela cultura? Né? Então os valores dessa cultura, eles vão gerar um certo comportamento. Tá? Por exemplo, numa cultura que Don Richards, que escreveu um livro, né, o Fator Melquisedeque, em que ele falava que naquela cultura, aliás foi o Totem da Paz, né, naquela cultura se valorizava muito a traição. Então, numa outra cultura, na nossa cultura, talvez essa não seja um valor, a traição não é valorizada. Mas quem traía naquela cultura era uma pessoa vista com uma alta posição, porque traição era algo de alto valor naquela cultura. Né? Então, os valores, eles vão gerar certos comportamentos, vai mudar de cultura para cultura. Os valores são gerados pelas crenças, o que se acredita. O que você acredita vai gerar os seus valores. Né? A base onde as suas crenças estão vão gerar os valores que vão gerar os comportamentos da sua cultura. E no fundo da cultura está esse elemento que muito intangível, difícil de explicar porque ele está lá no fundo, que é a nossa cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão. O brasileiro, por exemplo, a nossa cosmovisão é uma mistura.
nós voltamos para as nossas raízes e nós descobrimos que nós como povo brasileiro fomos formados pelos indígenas, pelos africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos e pelos europeus, portugueses que vieram para o Brasil, né? E no fundo da nossa cultura, nós temos esse encontro dessas três coisas, né? Nós temos a história da cosmovisão se apresentando aqui, e isso aqui, num certo sentido, declara um pouco do que é a nossa cosmovisão, tá? Porque nós somos fruto de uma cosmovisão animista, tá? E no animismo, essa cosmovisão diz que não há um Deus exatamente, mas há espíritos que dominam, tá? Espíritos que estão presentes nas árvores, nos campos, em certos lugares sagrados. E a realidade final é espiritual. O mais importante é o espiritual. Por isso o homem é visto mais como um ser espiritual, tá? E não tanto físico. O mais importante é que ele tem um espírito, tá? E isso é que é mais valorizado, vamos dizer assim. Tá? A natureza, essa palavra maia é uma palavra para descobrir, que descreve, significa ilusão. A natureza é ilusória, ela é passageira, né? E a história ela é cíclica, né? A história vai e vem. Para algumas culturas animistas, a reencarnação também, né? Para outras culturas tribais, quem morre passa para uma dimensão onde ele ainda é honrado, e quando ele é esquecido, ele morre, né? Enquanto ele é lembrado, ele ainda está vivo, mas quando ele é esquecido. Então há uma cosmovisão animista que diz que o espiritual é o mais importante. E nós temos isso dos africanos e dos indígenas nas raízes da nossa nação, né? Que findou gerando uma cosmovisão brasileira, que vai começar a influenciar as nossas crenças, os valores que nós abraçamos, os comportamentos que nós temos, porque nessa cosmovisão você começa a manipular os deuses, os espíritos, melhor dizendo, tá? Se você quer receber alguma coisa, se os espíritos controlam a realidade, o universo, então você começa a manipular os espíritos, né? É o que a macumba faz no Brasil, é que algumas outras seitas espíritas fazem no Brasil, né? Você começa a manipular os espíritos para receber aquilo que você quer, ou para agir contra alguém que você quer fazer alguma coisa contra a pessoa. Os espíritos eles dominam esse universo, e você começa a manipular os espíritos, e nessa manipulação você começa a manipular pessoas também. Isso começa a se traduzir para as suas crenças e valores, e aí você começa a manipular, a subornar, porque esse suborno para o espírito, essa oferenda para o espírito para ele fazer alguma coisa, isso começa a penetrar no solo da cultura também. Você começa a subornar pessoas, as raízes da nossa corrupção, né, que é muito complicado de entender isso, mas em muitos sentidos vem da nossa cosmovisão animista também, gerada pelos indígenas e pelos africanos lá nas raízes da nossa cultura brasileira, né? O secularismo é alguma coisa mais recente, a partir do iluminismo principalmente, que diz que já não é o espiritual que é o importante. O mais importante é o material, a natureza, né? Então tudo que existe é físico, né? Nada além do físico existe. Toda a realidade é física. E tudo se explica fisicamente, na matéria. E a matéria é o mais importante, né? O homem é um consumidor, aquela boca e aquele estômago ali. O homem é um consumidor, é um animal, né, como outro qualquer, que não tem um espírito, né, e que está aqui para nascer, viver, morrer, consumir, né? A natureza é um sistema fechado, os recursos naturais estão se exaurindo, e vai chegar um ponto em que vai deixar de existir, e a história ela tem um tempo determinado, né? O tempo está correndo, e vai chegar um final, vai acabar esse tempo, né? Então essa é a visão secular do mundo. O humanismo secular hoje é o estabelecimento, né? As universidades, a educação, a mídia, a política, esse é o estabelecimento hoje. A igreja não é mais. Na idade, até um certo ponto na história, a igreja foi o estabelecimento, e qualquer coisa que se falasse que era contra o que a igreja acreditava, você tinha que se recantar, né? Mas a igreja não é mais o estabelecimento é o humanismo secular hoje. E é interessante que quantas conversas a gente tem com pessoas que estão no estabelecimento, vivendo isso aí, que ainda continuam a acusar a igreja de certas coisas, mas a gente nem é o estabelecimento mais, né?
A gente ainda continua a acusar a igreja de ser culpada disso e daquilo mais, quando a gente já tem séculos de história aí, de história secular, gerando as consequências que a gente está vendo hoje, mas ainda continua a culpar a igreja, como se a igreja ainda fosse o estabelecimento, né? A igreja não é mais. O estabelecimento hoje é secular humanista. Você vai para a sua universidade, quem trabalha aqui quem está na universidade como aluno, quem está como professor de universidade, você sabe que tem uma maneira de pensar, né? O estabelecimento hoje é humanista secular. E o nosso teísmo bíblico, ele diz que Deus, ele está presente na sua criação. Deus criou e ele continua presente na criação, né? O homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso dá para o homem o mais alto valor, o mais alto conceito do que significa ser humano. Não é dizer que ele é um espírito, não é dizer que ele é apenas material e físico. O mais alto conceito de ser humano é o conceito bíblico que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso tem implicações enormes para o que significa ser humano, né? A natureza, ela é a criação de Deus e ele estabeleceu essa criação para que o homem fosse mordomo dela, para que ele desenvolvesse a criação de Deus, né? Sobre princípios que Deus estabeleceu, com um bom mordomo da criação. E a história, a palavra telos ali, ela fala de um propósito, a história tem um final. Deus, ele tem um propósito, a história está correndo de acordo com os propósitos de Deus. O mal não está vencendo, o mal não está avançando. Essa é a impressão que dá na mídia, né, de que o mal está ganhando a batalha, mas na realidade o reino de Deus está avançando e a história está caminhando para um final. E a Bíblia nos apresenta essa cosmovisão, esse é o nosso teísmo bíblico. A igreja, a partir de um certo momento, quando o secularismo começou a ser a voz mais forte, ela, por não ter muitas vezes respostas às perguntas seculares, a igreja quase que no sentido caiu para uma cosmovisão, não de um teísmo bíblico, mas mais uma cosmovisão espiritual. A igreja quase que disse, então nós vamos tratar só das questões espirituais e nós vamos para a igreja, nós vamos ficar ali dentro, nós vamos tratar das questões espirituais e deixa as outras questões para o mundo, para a sociedade lá fora, para a metodologia científica decidir e descobrir. Né? Então nós, num certo sentido, abandonamos o nosso teísmo bíblico por uma cosmovisão às vezes, muito mais animista, muito mais espiritual, em que as coisas só se explicam de forma espiritual. E hoje a gente está retornando, Deus está desafiando a igreja para retornar para algo que diz para nós que Deus não apenas opera no âmbito espiritual, Ele transforma. Deus, Ele continua a operar, né, no âmbito sobrenatural e no natural. Na realidade, o que nós chamamos de sobrenatural é natural para Deus, né? O que nós chamamos de milagres é natural para Deus. Deus continua a operar nesses dois âmbitos. O teísmo bíblico, ele une não apenas o mundo espiritual, as explicações espirituais, quanto as explicações físicas e materiais também. E esse é o nosso teísmo bíblico, né, em que nos dá respostas para as perguntas profundas da vida. Então essa é a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo bíblica da realidade que Deus estabeleceu, né? Da realidade que existe ao nosso redor. Tá? O ser humano, ele é criado à imagem de Deus, ele tem uma alma, um coração, ele é uma alma vivente, né? Diferente de se apenas uma ênfase espiritual ou uma ênfase física. O ser humano é criado à imagem de Deus. Não apenas isso, o que isso significa? Né? Nós somos, Gênesis 1:27, que diz que Deus criou, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é muito importante, a nossa cosmovisão bíblica estabelece que Deus criou homem e mulher. Não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus, foi homem e mulher. Então isso combate toda uma cultura machista. Né? Isso tem repercussões na sociedade, porque isso diz para a gente que tanto homem quanto mulher tem valor diante de Deus. Né? É lógico, toda a discussão do feminismo mais moderno, né, que vai buscar igualdade de gêneros. Né? Mas é interessante, Darren Miller é um que diz isso, que se o machismo esmaga a mulher,
e nós vemos isso muito na nossa cultura brasileira acontecer, né? O feminismo, ele causa o desaparecimento da mulher. Por quê? Porque para o feminismo, o homem é o padrão. Com quem ela está buscando igualdade? Com o homem. Então o homem é o padrão. Então a mulher desaparece para tentar igualdade com o homem como padrão, né? Não é interessante que o feminismo que luta tanto pela mulher finda causando o desaparecimento da mulher para que a mulher se torne igual a quem? Ao homem, que é o padrão. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que homem e mulher, Deus nos criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então a nossa cosmovisão cristã, lá no fundo, o que vai gerar nossas crenças e nossos valores e nossos comportamentos com relação ao homem e à mulher, a Bíblia diz, os princípios de Deus dizem que homem e mulher diante dele tem igual dignidade, né? Todos dois são dignos diante de Deus. Não tem um superior e um inferior, né? É lógico que a gente vai falar de função, de como Deus estabelece o homem com certas funções e a mulher com outras. Na realidade, Deus dá para a mulher certas coisas que Ele nem dá para o homem, né? Que as mulheres vão ter, que nós não temos como homens, que são super importantes, como o útero, um lugar de compaixão, né? A palavra útero na Bíblia e a palavra compaixão, elas têm a mesma raiz. O útero é o lugar da compaixão, que Deus, e tudo que Deus cria emana dele, compaixão emana dele, e na humanidade ele resolveu colocar esse lugar de compaixão na mulher e não no homem. Não é interessante, gente? Mulheres, não é interessante isso? Que Deus escolheu você e não nós, homens, para colocar o lugar de compaixão que emana dele em você, né? E o útero hoje tem se tornado não um lugar de compaixão, mas de destruição, né? Vamos falar do aborto? O útero não é um lugar seguro mais, né? Mas isso não vem da nossa cosmovisão bíblica. Porque na nossa cosmovisão bíblica, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, né? Então tem muita coisa que a gente pode falar a partir da nossa cosmovisão bíblica, dos princípios que Deus estabeleceu, que vão gerar as nossas crenças, e os nossos valores, e os nossos comportamentos como cristãos. Então vocês estão notando que quando a gente fala de cosmovisão bíblica, a gente está falando tanto dos frutos quanto das raízes. Porque o perigo é que a gente fique só na zona dos frutos. E aí a gente vai até combater frutos que são diferentes dos que nós acreditamos. E a gente nunca se coloca, nunca se aprofunda até as raízes. Mas quando a gente fala da nossa cosmovisão bíblica, a gente está falando dos princípios e daquilo que eles geram, né? E a palavra de Deus, ela traz para nós princípios, para que nós como seres humanos possamos florescer, para que nós como comunidade possamos florescer, porque nós como comunidade somos reflexos da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa cosmovisão bíblica crê num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós como indivíduos precisamos florescer, porque nós somos criados como indivíduos, mas também nós não somos apenas indivíduos, nós somos pessoas. E quando nós dizemos que nós somos pessoas, significa que nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. E isso é um reflexo da própria Trindade na nossa cosmovisão bíblica, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em comunhão perfeita e íntima, e agora Ele nos cria para refletir. Deus nos cria para relacionamentos, né? O propósito, para que Deus nos criou? Deus nos criou para relacionamentos, porque Ele mesmo é um relacionamento perfeito e íntimo, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, então, se nós temos uma cosmovisão bíblica, isso vai ter que gerar formas e frutos, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com meus vizinhos, no meu relacionamento com a minha comunidade, né? Porque Deus existe em comunhão perfeita, Ele me cria a sua imagem e semelhança, isso vai gerar frutos nos meus relacionamentos. Isso vai gerar frutos nos relacionamentos dessa igreja com essa comunidade. Porque essa igreja crê num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa igreja, ela está operando sobre uma plataforma de cosmovisão bíblica e cristã, que vê Deus como triuno e um relacionamento perfeito. E a partir dele, isso tem que gerar relacionamentos nessa comunidade também, né? Então a gente vai começar depois a falar de formas práticas, né? Mas, então, eu estou gastando um bocado de tempo só aqui, mas tem muitas outras repercussões, porque nós somos
pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Elizabeth Humans diz que por causa disso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não há crianças comuns. As próprias crianças que nós temos dentro da nossa igreja, as crianças que nós temos na nossa família, né? Não há crianças comuns. Toda criança tem um nome, uma paixão, uma história e um lugar na história. Não existem crianças comuns. Por quê? Porque toda criança foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós usamos isso muito com as comunidades carentes. Porque o conceito das crianças na comunidade, elas já nascem naquele fatalismo de que nós vivemos assim, foi assim com meu pai, com meu avô, e vai ser assim comigo, e não tem nada que eu possa fazer. Não é verdade. Toda criança tem um nome, ela já nasce com um nome, uma paixão, uma história e um lugar na história. Por quê? Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela tem um valor, ela tem uma dignidade. Né? E os meus filhos e os seus filhos e as crianças que nós vemos ao nosso redor, e se você trabalha com comunidade carente, é complicado ver isso às vezes, mas a gente precisa começar a olhar para essas crianças com os olhos como Deus as vê, e Deus as vê dessa forma. Deus as criou à sua imagem e semelhança, né? Então, muito a visão bíblica, a cosmovisão bíblica acerca do homem e da mulher. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos co-criadores com Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus nos criou, e nós dizemos assim que o aspecto representativo ou funcional de nós sermos criados à imagem de Deus é o aspecto de que Ele nos deu esse domínio sobre todas as coisas. Nós não somos os dominadores. Deus é o rei de tudo isso. Deus é o criador de tudo isso. Mas Ele cria e Ele nos estabelece, criados à sua imagem e semelhança, como seus representantes. Então há um alto conceito do que significa ser humano na nossa cosmovisão bíblica, na nossa visão de mundo bíblica, porque nós temos um propósito também. Deus nos estabelece para que nós tenhamos domínio, para que nós desenvolvamos a sua criação, né? A criação estava, como diz Darren Miller, quando Deus termina de criar no 6º dia, a criação está completa. Ela está perfeita, mas ela não está completa, porque Deus quer agora que o homem espalhe esse jardim por toda a terra. Deus quer que o homem agora espalhe essa cultura do reino, crie sociedades, crie cultura, crie comunidades baseadas na cultura do reino. E nós recebemos esse mandato cultural lá em Gênesis de Deus. Nós somos co-criadores com Deus. Nós trabalhamos com Deus. Ele nos chama para nós trabalharmos com Ele, né? Não apenas na salvação da alma das pessoas, mas Deus também nos chama para nós trabalharmos com Ele, para criarmos uma comunidade melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor. Então Deus não está preocupado apenas com os aspectos espirituais. Ele está, e a salvação das almas é parte da nossa grande comissão. Mas a grande comissão, ela não nega o mandato cultural de Gênesis 1, de que nós somos chamados por Deus para trabalharmos com Ele. Ele nos cria como imagem e semelhança, nós somos seus representantes, para que agora haja uma comunidade, uma vizinhança, uma família, uma nação que expressa os princípios dele de verdade, de justiça, de bondade, de beleza, de ordem. Tudo isso que emana de Deus, Deus agora nos envia como representantes para que nós construamos uma comunidade baseada nos pilares do reino dele, do reino de Deus, né? Os princípios que ele estabeleceu desde a criação. Então nós somos co-criadores. Ser criados à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos co-criadores com Ele, né? Homem e mulher, a gente já falou sobre isso, né? Então essas perguntas profundas de cosmovisão, né? O que significa ser humano, né? A história está caminhando a algum lugar, né? Ela está se movendo na direção do reino de Deus. Ela não é cíclica. Ela vai e volta, as pessoas morrem, se tornam ancestrais, e alguém nasce, e o ciclo da história continua, e você está preso nesse ciclo, numa cosmovisão animista, mas
com mais ênfase apenas espiritual, nem também a história está caminhando para um final no sentido de que os recursos estão se esgotando e vai acabar um dia, num cálculo matemático dos recursos, vai acabar um dia. A história ela tem um propósito, Deus é o Senhor da história, né? E Ele está caminhando, Ele está fazendo essa história se mover na direção do reino de Deus, em que Ele está restaurando todas as coisas, para que todas as coisas voltem a ser como Deus, como o desenho original de Deus era lá no princípio, né? É isso que Deus está fazendo na história, se utilizando de nós como agentes dele, né? Você faz a história, dai voltas às ruas de Jerusalém, veja agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela, né? Então nós, como feitores de história, Deus nos estabelece para trabalharmos com Ele, para sermos feitores de história. Nós não somos independentes nesse sentido, mas nós trabalhamos com a realidade mais ampla. A realidade mais ampla é a realidade que Deus estabeleceu desde a criação. A gente montou um curso de preparação para a entrada na universidade com uma galera lá de João Pessoa, de terceiro ano de ensino médio e primeiro ano de universidade. Virou um cursinho de 10 módulos, que o fundamento é a base é a cosmovisão bíblica, mas aí eles também, a gente deu a liberdade para eles puxarem vários assuntos e dizerem para a gente que assuntos a gente devia colocar nesse curso de preparação para a entrada na universidade. E eles começaram a sugerir, virou um curso de 10 módulos. E um deles era exatamente essa questão de identidade, né? De quem nós somos, né? Algo que está... Hoje eu estava tendo uma conversa com um amigo que a filha está com um pouco de depressão, e a gente está no início de depressão, ele disse. E a gente estava conversando como essa geração que se desenraizou desses princípios, né? Por uma série de razões, está vivendo esse problema muito complexo de identidade, né? A turma não sabe onde estão as raízes, e a gente está vivendo uma sociedade em que as coisas se tornam insanas em muitos sentidos, né? Onde tudo vale, onde não há valores morais, a verdade. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-verdade. Cada um de nós cria a nossa verdade, que é verdade para você, não é necessariamente verdade para mim. Então não existe verdade, cada um cria a sua. Nós vemos a era das novas espiritualidades. O que é isso? É esse fenômeno de que as pessoas vão buscar em vários lugares, no budismo, no cristianismo, no hinduísmo, no islamismo. Você mistura tudo e cria a sua própria espiritualidade, né? E as pessoas estão hoje chamando isso de liberdade. E aí que a gente criou com eles esse modelinho da esfera. As pessoas chamam isso de liberdade, mas na realidade, a realidade mais ampla é a realidade que Deus estabeleceu desde a criação. Os princípios que estão na Bíblia Sagrada, os princípios que Deus nos dá para nós vivermos como indivíduos, para nós vivermos como comunidade e sociedade, esses princípios geram a realidade mais ampla possível para nós. Nós somos livres dentro dessa realidade, para experimentar a realidade que Deus deu para a gente. Essa realidade que nós estamos vivendo hoje é uma redução. O homem no centro, Deus sendo eliminado e o homem no centro, isso é uma ilusão que as pessoas até chamam, dizem que dentro dessa esferazinha aqui tem liberdade, mas na realidade as pessoas estão presas e a vida está sendo destruída. É uma cultura de divórcio, uma cultura de morte, né? Quando eu estava, 30 anos atrás, quando eu fui para o Canadá, um dos grandes assuntos era o aborto, né? A cultura da morte, até o próprio bebê dentro do útero sendo morto, era uma cultura de morte, era uma cultura de separação, desde os anos, principalmente há 4, 5 décadas atrás. É uma cultura hoje, a eutanásia é um dos maiores assuntos na América do Norte, né? O direito de morrer, e as pessoas hoje já têm o direito de morrer, bastando que 2 amigos, ou 3, não me lembro, né? Venham e digam que essa pessoa tem uma sanidade mental e deem testemunho. Essa pessoa pode decidir que terminar a vida sem que haja nenhuma condição médica que gere. Hoje já não precisa de uma condição médica. Então nós vemos uma cultura de morte, uma cultura de separação, uma cultura fragmentada, que não, né, você defende uma coisa aqui, mas não está ligada a isso aqui, não existe um vínculo nas coisas. Então tem toda uma geração hoje que está meio que perdida. Nós não somos mais feitores de história, nós vivemos à margem da história. A história nos leva.
Nós não somos mais agentes, né? Deus nos cria para nós sermos agentes com Ele, trabalharmos com Ele. Há um propósito na nossa criação, mas hoje a história leva a gente. Nós somos fruto do quê? Do acaso, né? Não existe uma razão para você existir, nada lhe criou. Você é um amontoado de moléculas que surgiu aleatoriamente. E que dignidade isso dá para você? Que conceito de ser humano isso dá? E será que dá para entender que isso vai gerar desespero? Mas as pessoas não ligam a essas coisas, não tem muita gente pensando essas coisas. Mas a nossa cosmovisão bíblica diz que nós somos feitores de história, nós somos agentes. Você, na sua família, na sua comunidade, na sua sociedade, você é um feitor de história com Deus. Você não está à margem, você não está passando pela história. Deus lhe convida e lhe chama para que você, como indivíduo, como igreja, possa gerar transformação nessa comunidade, nessa cidade, nessa nação. Mas não é isso que a gente ouve por aí hoje, né? Então nós somos feitores de história, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus usa as pequenas pessoas, né? Eu vou passar por isso, mas Deus não, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a educação é importante, mas ela não é determinante, né? Deus vai usar do pequeno ao grande, Deus vai usar desde o inculto até o culto. Deus usa todas as pessoas, porque todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, graças a Deus, porque nós temos essa diversidade de gente, alguns mais cultos, outros menos, alguns com mais posses, outros com menos, mas isso é parte de uma diversidade, né? Mas Deus usa a todos, né, para o seu propósito, né? Então, essa visão da história, essa visão de Deus, essa visão do homem, essa visão da natureza. E eu quero caminhar um pouquinho mais, por causa do horário, deixa eu passar um pouquinho mais. O sistema, eu não vou me prender muito aqui, o universo como sistema aberto, a gente vai passar por isso. Mas tudo que a gente está vendo é a nossa cosmovisão bíblica. É a nossa Bíblia, a história que a Bíblia conta, criação, queda, redenção e restauração, estabelecendo a realidade onde nós vivemos. Nós não temos uma cosmovisão animista, nós não seguimos uma cosmovisão humanista secular, que é o estabelecimento hoje. Nós seguimos uma cosmovisão bíblica, que junta tudo isso, né, e nos dá os princípios para nós vivermos a nossa vida e gerarmos o que nós cremos, os valores e os comportamentos, não apenas para nós como indivíduos, mas para a nossa comunidade e para a nossa sociedade, tá? Então deixa eu passar por cima disso e a gente deixa eu sair daqui, né? A gente falou sobre a nossa cosmovisão bíblica, tá? Esse é o final dessa primeira apresentação, Vitor, esse é o final, tá? Então deixa eu dar São 10:09. Deixa eu fazer o seguinte agora. A gente tem um microfone que a gente pudesse usar e que pudesse passear pelo auditório? Tem. Eu queria 2 ou 3 pessoas que dissessem para mim assim, o que você ouviu até agora? O que você ouviu até agora? Faz sentido? Isso aqui é um negócio muito etéreo e fora de... Não tem aplicação para isso? O que você ouviu até agora? Quando nós falamos da nossa cosmovisão bíblica até agora. O que você ouviu que serviu para você? Será que tem alguma coisa que você está, nesse momento, vivendo? Que é uma batalha de cosmovisões, né? Seja animista, seja humanista secular, com a sua cosmovisão cristã. O que você ouviu? Eu queria que 2 ou 3 pessoas... Isso vai me ajudar a entender que você está entendendo, né, o que a gente está falando aqui, tá? A nossa cosmovisão bíblica, a história que a Bíblia conta. E como isso aqui tem implicações para o que nós cremos, para os nossos valores, como comunidade, como família, como comunidade, como nação, e para a maneira como nós agimos no nosso dia a dia também, os nossos comportamentos, né? Então eu queria que alguém me destacasse que ponto você achou importante, o que você ouviu até agora. 2 ou 3 pessoas, rapidamente,
porque a gente vai ter mais uma sessão e a gente não quer ir até muito tarde também, né? Mas pode levantar a mão, alguém que tem um comentário, alguma coisa para dizer, uma pergunta ou alguma coisa que você diz, não entendi, pastor Nelson, esclarece isso para mim, ou não concordo, pastor Nelson, eu gostaria de ouvir 2 ou 3 pessoas. Rapidinho, gente, eu sei que quando a gente faz isso, eu sei que leva um tempo, mas a gente não tem esse tempo hoje, né? Normalmente quando eu estou em público grande, que a gente faz isso, não leva um tempinho, mas eu gostaria de ouvir 2 ou 3 pessoas que pudessem dizer para a gente o que você ouviu até agora, né? Alguém? Quem é o primeiro? Primeiro voluntário, aqui na frente. Obrigado, minha irmã. Tem um microfone ali, meu irmão? Tem uma mão levantada aqui na frente. E mais 1 ou 2 se preparem, tá? Depois que a gente ouvir o que é. Diga o nome para a gente, minha irmã. E aí, o que você ouviu até agora? Meu nome é Erinai, tá? Eu cheguei há pouco tempo na igreja, venho visitando, mas quando eu escutei que a igreja ela trabalhava com cosmovisão, isso assim me assustou um pouco porque eu ainda não tinha escutado, né? Então a minha primeira atitude foi correr para a internet. E confesso que a definição de cosmovisão na internet, escutando hoje mais e escutando o pastor Felipe, sempre fala, no dia que eu conversei com ele, falou também, a igreja trabalha com cosmovisão. E aí eu percebi a diferença totalmente deturpada em relação à internet. Né? A internet, o conceito e a síntese de cosmovisão na internet totalmente diferente do que tem sido explicado, do que tem sido vivido. E isso, assim, é um impacto muito grande. Hoje ainda, eu estava pensando antes da pregação, e quando começou a pregação, aquela parte que fala sobre a escravidão, né? Eles tinham dons e virtudes, mas viviam aprisionados, ou seja, abafados perante a escravidão, né? E tinham os dons escondidos ali, né? E aí veio tudo, Senhor, imagina o trabalho que é, como mãe, você sabe que é romper em fé a cada dia para criar filhos, né? Então eu vejo assim, dessa forma. E para mim, hoje, deu mais resposta. Por quê? Eu vim de uma raiz, né, de uma igreja, mas tive contato com outras, só que assim me incomodava muita coisa, né? E quando eu cheguei na igreja Primeiro Amor, né? Para mim começa aí o nome da igreja, Primeiro Amor. Então isso assim veio batendo com o que eu fui ensinada, com aquele ensinamento superficial ali, espiritual, sou espiritual. E começar a enxergar lá fora, não deixar só com a sociedade ali, mas poder influenciar. E quando fala assim, eu participei, quando o senhor falou sobre na Praça da República, eu participei de um curso que a gente era como evangelizar. E foi lá no Templo Central. Então, nós fomos ensinados, foi distribuído um kit, eu lembro benzinho, e agora vocês vão sair para evangelizar. E justamente acontecia isso com algumas pessoas, assim, Jesus eram justamente respostas já preparadas. Mas aí, quando chegava, eu tive a oportunidade de escutar a história da pessoa, né? Eu já cheguei de maneira diferente, não sei se por nervosismo na hora, era o primeiro contato depois de tanto tempo, já e velha no evangelho, mas era um contato ali que eu não tinha tido ainda, né? E não tive essa oportunidade de receber uma resposta dessa. Mas, assim, a cosmovisão hoje, né, abriu muito mais a mente e veio a pergunta: como trabalhar com crianças? Assim, eu tenho vivido esse impacto com os meus filhos em casa, uma de 10 e o outro de 6. Como trabalhar a cosmovisão, se hoje eu estou sendo tratada em relação a isso, e como trazer para eles isso? Porque eles são confrontados, principalmente ela, na escola. É muita coisa. Não só em religião, aula de religião, não. É na história, é na geografia,
Então, é constante. Então, como trabalhar diretamente com a criança no cotidiano, na fase escolar? É essa a minha colocação. Obrigado, irmã. Essa é a realidade, né? A irmã citou a área de família, algumas áreas que a irmã citou. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Quando a gente diz assim, que a igreja por quase mais de 200 anos tem acreditado nessa mentira, que o âmbito do religioso, espiritual, pertence dentro da igreja apenas, e a igreja não tem nada para dizer para a sociedade, num certo sentido, quando a gente olha para Israel e os 300 anos de escravo, a gente está saindo, num certo sentido, de uma a gente está num momento da história em que Deus está desafiando a gente para sair de uma mentalidade que dura já muitos anos, né? Então isso é trabalho. Quando a gente fala de cosmovisão bíblica, a gente não está falando de alguma coisa que vai ser gerada daqui para amanhã. É um processo, é uma caminhada. Quando o pastor Felipe fala de erros são parte da caminhada, porque a gente está na realidade agora saindo de uma mentalidade que nos prendeu por muito tempo. Mas agora a gente está entendendo o tudo, essa totalidade da vida. A gente começa a descobrir que o senhorio de Cristo é total sobre todas as áreas da vida, não apenas sobre os âmbitos e aspectos espirituais. Sim, e nós pentecostais somos muito bons com isso, né? E nós, trabalhando com o Espírito Santo, Deus usou e tem usado, são 100 anos de história de movimento pentecostal, né? E a gente sabe o que Deus fez e tem feito. Nesse momento da história, eu sou muito... Com a minha família pentecostal, eu sou muito, me anima, porque eu acho que a gente tem alguma coisa para dar para a sociedade, com essa dinâmica do Espírito Santo presente entre nós, que a gente aceita, que a gente vive, que a gente busca, nós temos uma responsabilidade também, né? De ver que tudo que Deus fez através de nós na área espiritual, Deus agora quer continuar a gerar na área espiritual, mas Deus quer gerar também no meio da comunidade, no meio da família, no meio da sociedade. Deus quer nos usar na nossa vocação, no nosso trabalho, né? Nas 70 a 80 mil horas da vida média de um cidadão que ele vai passar trabalhando. Se você é um trabalhador, é mais ou menos esse o cálculo. No final da sua vida, depois que você se aposentar, você vai ter trabalhado de 70 a 80 mil horas. Então, será que Deus não tem um propósito para essas 70 a 80 mil horas, os dons e talentos que Deus lhe deu, para você usar lá onde Deus lhe posicionou, Ele colocou no seu trabalho, o que você faz como trabalho durante a semana? Lógico que Deus tem. E Deus quer que a gente seja uma voz também, não apenas uma voz ética, que não vai roubar a caneta e o lápis da empresa, né? Não é só isso, gente. Tem gente que acha que é só ser ético no trabalho. Não, é nós começarmos a trabalhar os princípios do reino de Deus, da nossa cosmovisão bíblica de justiça, verdade, bondade, beleza, ordem. Como eu no meu trabalho posso reviver a minha cosmovisão bíblica de tal forma que isso vai gerar os pilares do reino de Deus, da realidade que Ele criou, de que emanam dele mesmo. Como você vai trazer para o seu trabalho justiça, se Deus lhe colocou na área de leis e governos? Como você vai trazer ordem, se Deus lhe colocou na área técnica ou contábil ou das artes, né? Como você vai trazer beleza, que é pilar do reino? Então, nós estamos começando a redescobrir essas coisas. Não é nada novo, isso não é um novo paradigma. Na realidade, isso é alguma coisa que a igreja abandonou em algum ponto no passado, que Deus está agora resgatando para a igreja, né? Então não é nada novo isso, é um resgate do que a igreja já viveu no passado, e num certo sentido nós fomos puxados, né, da nossa cosmovisão teísta bíblica, quase que uma cosmovisão animista, para se tratar só do espiritual, e agora Deus está resgatando tudo isso para nós, né? Mais uma pessoa só, Eduardo, né? Eu já conheci o Eduardo no início do culto ali. Bom, Nelson, primeiro eu te parabenizar pela forma como você está trazendo esse assunto, que é um assunto que não é nem um pouco fácil, ainda mais no tempo que você tem para passar isso aí. E na verdade é muito mais um testemunho do que em cima do que você está falando. Acho que a sua fala final, ela vai ao encontro do que eu vou falar. Eu durante muito tempo eu vivi uma crise existencial. Eu sou tem uns convidados aqui, amigos batistas aqui, eu sou de uma raiz batista.
formei desde criança numa igreja batista. E durante muito tempo eu vivi uma crise existencial porque em algum momento olharam para mim e disseram, vai ser pastor. Líder de jovem, professor de escola bíblica dominical jovem, vai ser pastor, pastorzinho, vai ser pastor. E eu nunca senti o chamado pastoral na minha vida. E durante muito tempo eu vivi uma crise existencial porque eu ouvia dentro da igreja a seguinte coisa: se você não for para o seminário, se você não se consagrar como pastor, você está virando a costa para Deus. Você está deixando de exercer o ministério que Deus tem para você. E eu acabei fazendo uma faculdade de economia, acabei fazendo um acordo com Deus em determinado momento. Eu falei, Senhor, eu quero fazer mestrado e doutorado porque eu gosto de economia, eu quero ser professor. Meu coração bate pela docência. Deixa eu fazer, eu fiz um pedido para Deus. Deixa eu fazer o mestrado e doutorado, depois eu faço seminário. E assim foi. E quando eu voltei, eu fiz o seminário. E o meu pastor me chamava para conversar e ele dizia, bom, é agora. É a hora de você começar a pensar o ministério. E eu orava, eu pensava, eu refletia, eu dizia para ele, pastor, se eu for um pastor, eu vou ser uma fraude. E ele, por quê? Porque eu não me vejo apacentando ovelhas. Pastor não é quem ministra, pastor não é quem prega, eu até sou convidado para ministrar. Mas pastor não é quem prega, pastor é quem apacenta ovelhas, e eu não me vejo apacentando ovelhas. Eu me vejo em outras coisas. E há uns 4 anos atrás, eu ouvi falar numa coisa chamada de quarta onda missionária. E eu fui querer saber o que era essa quarta onda missionária, e eu li o primeiro livro, foi o Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cooper. E ali eu comecei a ler outros livros, e eu fui entender que é um ciclo histórico. Na verdade, se quebrou no século III, século IV, quando o movimento gnóstico entra na igreja e faz a separação entre o sagrado e o profano. Isso vai até a Reforma Protestante. O Martinho Lutero, quando ele promove a Reforma Protestante, ele quebra isso. E em algum momento atrás, a gente voltou para um gnosticismo evangélico. Ou seja, para você servir a Deus, você tem que estar no ministério pastoral, você tem que ser o diácono, tem que ser o ministro de louvor da igreja. Porque se você não tiver ministério na igreja, você não serve a Deus. E eu fui entender, através da literatura da cosmovisão bíblica, que todos nós somos chamados e vocacionados. Cada um na sua vocação, no seu chamado. Todos nós temos um ministério daquilo que nós fazemos. O meu ministério é dentro de uma sala de aula. Enquanto eu estou sendo professor, eu estou exercendo um ministério, um chamado, através do meu testemunho de vida. Ali eu estou impactando, ali eu estou pregando o evangelho. E muitas vezes sem dizer um versículo bíblico. Através do testemunho de vida. Um cargo de gestão pública, ou naquilo que vocês fazem, ou dentro de um táxi, ou como, sei lá, nas mais diversas. E é isso, a tua mensagem final foi essa, aqui. Ou seja, você não precisa ser um pastor. Nós somos eclésia. E o conceito de eclésia, e é muito curioso porque é um termo grego, e Jesus vai buscar um termo grego. Eclésia era um termo que era utilizado nas polis gregas para dizer aquelas pessoas que eram selecionadas no âmbito da polis para decidir o rumo da cidade. E eclésia significa kalel, chamados para fora, vocacionados para fora. Nós somos vocacionados para fora, para impactar e transformar o mundo, através da arte, da cultura, da educação, de tudo que nós fazemos. Então, o Eduardo já deu a minha segunda aula aqui, né? Obrigado, Eduardo. Muito bom ouvir isso, gente, porque... Amém. Amém. Verdade. Diga para ele lá com segurança que ele está chamando ele. Porque vejam bem, gente, de uma maneira global, Deus está desafiando a igreja para isso. E vejam bem, louvado seja Deus pelos nossos pastores. O que o Eduardo falou, de maneira nenhuma, está dizendo que os nossos pastores não são importantes, os líderes de louvor e os diáconos, e os que servem dentro da igreja. Deus estabeleceu essas pessoas. Efésios capítulo 4, verso 10. Deus levantou esses dons dentro da igreja. Agora, esse entendimento que Deus está começando agora a abrir mais, que Deus deu essas pessoas para o aperfeiçoamento dos santos, para a capacitação dos santos, para que você exerça o seu ministério, e o exercer o seu ministério não significa que vai ser só dentro da igreja, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra que a gente é chamado sim para o ministério dentro da igreja, mas de segunda a sexta, gente,
nós somos enviados. A igreja se reúne para adoração e para capacitação, e ela se espalha, ela se reúne ela se espalha durante a semana para discipulado, para serviço na comunidade, na nação, na sociedade, para discipulado da nação. Então, muito, muito bom. Eu vou voltar então, a gente me deem mais 20 minutos, e aí a gente fecha isso aqui. Eu vou tentar, nessa segunda sessão, já que Eduardo já falou um bocado, eu vou tentar, na realidade, resumir o que ele falou agora, tá bom? Vamos para o poder da história, tá? E, de novo, eu não estou, gente, vocês vão me ajudar aí também a passar A gente já falou sobre cosmovisão, né? Tentou definir o que é uma cosmovisão, esse termo muito complexo. A gente falou sobre a dinâmica da cultura já, pode passar por isso. A gente já falou sobre essa história da cosmovisão, vamos passar por isso também, né? E vamos parar aqui, tá, gente? Então, quando a gente está falando disso tudo, gente, é muito fácil a gente ficar só no nível dos frutos. Na realidade, aquilo que é tangível, aquilo que a gente vê, é até mais fácil a gente ser contra, né? Mas se nós nunca descermos para o nível das raízes, nós vamos descobrir que o diabo ele é muito sagaz. Ele é capaz de ficar soltando balões ao nosso redor e a gente fica atirando nos balões. E isso nos distrai e nunca faz com que a gente desça para os níveis mais profundos que geram, né, o que está gerando os frutos da nossa cultura. O que está gerando os frutos da nossa... O que está gerando corrupção? O que está gerando queda? Deixa eu voltar para Gênesis capítulo 3. Né? Deus nos criou com um desenho, um propósito, estabeleceu essa realidade para nós florescermos como indivíduos, para nós florescermos como comunidade e sociedade. A queda tocou nisso. A queda tocou no homem, na comunidade, não apenas espiritualmente, ela tocou socialmente, emocionalmente, fisicamente. A queda tocou em tudo, né? Em todo o desenho de Deus. Né? E os frutos da queda estão até hoje. O homem que foi criado para espalhar a cultura do reino, Deus estabeleceu o homem no jardim, Adão e Eva, e os enviou para espalhar jardim, cultura do reino, o que Deus é, que emana dele, tudo que é criado emana dele, e Deus envia esse homem para espalhar uma cultura de justiça, de verdade, de bondade entre os semelhantes, de beleza, de ordem. É isso que Deus cria o homem, desenha o homem e envia o homem para espalhar, para criar a cultura. A queda vem e agora o homem continua a espalhar a cultura. Isso não cessa. O homem continua a ser criador de cultura após a queda. O problema é que agora, com a queda, ele vai espalhar uma cultura que não é mais uma cultura de justiça, agora vai ter injustiça. É uma cultura que agora não é mais uma cultura de ordem, vai ter desordem agora. Né? Ao invés de ordem e beleza, vai ter desordem. Ao invés de bondade, vai ter violência. Então, os próximos capítulos, depois do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, a Torre de Babel, você vai ver um espalhamento de violência, de injustiça, de desordem. Né? Gênesis, Moisés está tentando dizer para a gente que o homem continua a espalhar a cultura. Deus o criou para fazer isso. Só que agora ele não está mais espalhando a cultura do reino, ele está espalhando uma cultura caída. E os frutos que aparecem na superfície da nossa cultura, da queda, se nós lutarmos somente contra os frutos, a nossa batalha já está perdida. Porque nós vamos gastar o tempo todo tentando mudar essas coisas, mas se nós nunca tratarmos das raízes, e aí que entra a nossa cosmovisão bíblica, né? Se nós não tratarmos das raízes, os frutos vão... Não tem como uma árvore boa produzir frutos maus. Lembra o que Jesus falou? Não tem como uma árvore má produzir frutos bons. Se nós não tratarmos... As ideias têm consequências. As raízes produzem os frutos. E se é muito fácil para nós, é muito mais conveniente, vamos dizer assim, para nós lidarmos só com os frutos, e nós precisamos tratar dos frutos. Eu não estou dizendo que nós não precisamos tratar dos frutos, nós precisamos, mas nós precisamos ao mesmo tempo tratar das raízes também. Tá? Porque a cultura de queda que se espalha na sociedade, ela precisa descer para o nível das raízes. E vejam bem, gente, a cultura, o que nós vemos como fruto na nossa sociedade hoje, em muitos sentidos é de um marxismo que veio lá do início do século passado, né? E isso vem de gerações, né? E é lógico que nós estamos trabalhando com Deus, e Deus pode transformar essas coisas rapidamente, mas nós não podemos
nos enganar de que nós vamos transformar essas coisas rapidamente. Nós precisamos, aí é que está, aonde nós estamos, aonde Deus nos tem posicionado, né? Seja na área das artes, seja na área da mídia e comunicação, seja na área da educação, seja na área da economia, das ciências e da tecnologia, da família. Aonde Deus nos tem posicionado, Deus está querendo trazer esse entendimento de que a nossa cosmovisão bíblica precisa tratar as raízes da nossa sociedade nas áreas onde nós estamos atuando. Como eu vou ser um médico que vai tratar da área da saúde a partir de uma cosmovisão bíblica? Na minha cosmovisão bíblica, quando eu falo de saúde, eu falo de uma saúde que todos têm direito, eu falo de uma saúde que traz cura, que traz bem-estar, né? Como eu, como médico, posso ser um instrumento de Deus para que haja mais do reino de Deus no meio da minha comunidade, da minha sociedade. Ou eu que trabalho na área da saúde, como pode haver mais do reino de Deus nessa área da saúde, no lugar, no trabalho onde Deus me tem posicionado? Quais os princípios de Deus, da cosmovisão bíblica, que vão gerar reino de Deus onde eu estou? Que vão combater os frutos da queda que estão na área da saúde onde eu estou atuando? Né? Na área da educação, como eu vou ser um agente do reino de Deus na área da educação para trazer a verdade de Deus para as raízes de uma educação que está promovendo outras ideologias onde eu estou, né? Então, em cada área onde você como profissional está envolvido, ela não está desintegrada daquilo que você acredita no domingo. É isso que eu quis botar aqueles versículos lá no início, todo, todas, tudo, para dizer que a vida, ela está toda integrada. Nós vivemos numa geração que nós chamamos de geração pós-moderna. E uma das características da geração pós-moderna é que ela está fragmentada. Você separa as coisas, você vive a vida toda fragmentada. O que você faz aqui não está ligado com isso aqui, como se não estivesse ligado com isso aqui, né? E a vida é fragmentada. A nossa cosmovisão bíblica, ela nos fala de tudo, todas, né? Todos, está tudo integrado. E está tudo integrado, gente, debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é Senhor de todas as coisas. A nossa cosmovisão bíblica nos apresenta um Deus que veio em Jesus, é isso que nós chamamos de redenção na nossa cosmovisão bíblica, né? Criação, queda, redenção. Deus se manifestou, Deus se fez carne em Jesus para redimir. Ele redime, gente. Nós estamos trabalhando com um Deus que é redentor. Vejam bem, complicado demais olhar para os frutos da nossa cultura de uma ideologia que tem gerado certos frutos. Como que a gente vai remover esses frutos de gerações? Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando com um Deus que é redentor. Não é você que vai redimir. Você não é redentor, né? Mas também, como nós somos co-criadores, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus agora nos chama para trabalhar a redenção. Deus está restaurando todas as coisas. Desde a cruz, desde o que Ele fez na cruz do Calvário, Deus está restaurando todas as coisas. Não é o mal que está avançando na história, como a mídia apresenta para a gente, os jornais que se a gente espremer sai sangue todo dia. Não é o mal que está avançando na história, é o reino de Deus que está avançando na história. Desde a cruz, o diabo está batendo em retirada, gente. E a impressão que a gente tem é o contrário. Então Deus em Jesus, a cruz é tão poderosa que Deus redimiu todas as coisas. Agora, nós estamos no processo em que Deus está restaurando todas as coisas. E a história está caminhando para um final em que tudo vai ser consumado. Tudo vai estar restaurado. Não vai estar de volta a verdade, a justiça, a beleza do reino, a bondade. Vai estar de volta. A história está caminhando para isso. E no final Deus vai ter tudo isso restaurado. Nesse momento nós estamos nesse processo em que Deus está restaurando. E como Ele está restaurando? Está restaurando através da igreja. E como Ele faz isso? Ele faz isso aqui dentro do templo e Ele faz isso lá fora do templo. Ele faz isso aqui entre nós e Ele está fazendo isso lá na comunidade. E aí, Os Guinness é um escritor que diz que Deus tem... Qual é o problema? O problema, Deus tem as pessoas no lugar que Ele as quer. Cada um de nós, com os nossos dons e talentos, no nosso trabalho, na nossa vocação, Deus tem os seus nos lugares onde Ele os quer. O problema é que os seus
não estão sendo aquilo que Ele quer que eles sejam, nos lugares onde eles estão. Nós estamos recuperando esse entendimento de que Deus nos quer ministrando, tanto dentro da igreja, como fora da igreja, lá no trabalho onde estão. E como eu falei, não apenas sendo éticos, mas descobrindo como nas raízes, se você está envolvido na área de saúde, ou na área de leis, ou na área de artes, como nas raízes onde você está, fazendo o que você faz, trabalhando no trabalho que você trabalha, como você pode ser um agente de transformação nas mãos de Deus, tá? A partir daquilo que você faz todo dia. Como amanhã vai ter mais reino de Deus no seu local, onde você trabalha, através daquilo que você faz, do que houve ontem, somente porque você está lá, Deus colocou você aonde você está. Então a vida é um todo integrado, não é fragmentada. E a nossa cosmovisão bíblica, a nossa Bíblia, ela reúne a vida num todo integrado. E nós não podemos deixar nada de fora, né, nesse processo aí, de Deus. Né? Então ideias têm consequências. Né? O próximo gráfico, nós vemos que na realidade eu deixei esse gráfico em inglês, esses códigos em inglês, mas o que isso está tentando dizer para a gente é que se há mentiras do solo da cultura, quanto mais da verdade de Deus, que é esse T aí, truth, né? Quanto mais verdade, menos lies, mentira, mais a vida floresce. Essa é a ideia, essa é uma imagem só para dizer para a gente isso. Quanto mais onde nós estamos, dentro e fora da igreja, trabalhamos para que haja mais verdade de Deus, mais reino de Deus, mais a vida floresce, mais o indivíduo floresce, mais a comunidade floresce, mais a nação floresce. Quanto mais verdade, quanto mais bondade, quanto mais beleza, quanto mais justiça, tudo isso que emana de Deus é a cultura do reino, mais vida floresce para nós como indivíduos, para nós como sociedade. Vamos passar para o próximo gráfico. As ideias se espalham de forma horizontal ao redor do globo, pelo tempo, elas passam de geração para geração, e o terceiro lá embaixo, e através da cultura. Né? Ela é vertical, elas se propagam em culturas através das classes de pessoas, vamos dizer assim. Tá? E o próximo gráfico, ele tenta mostrar que as ideias surgem através dos intelectuais, são os artistas que destilam essas ideias para a cultura, os profissionais vão receber isso e vão aplicar isso na lei, na política, na economia, e isso vai chegar no final na população. Então a ideia de que as ideias se espalham de forma vertical nas culturas. E quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu ganhei uma nova apreciação pelos artistas, gente. Tá? O artista para mim era o cara que não deu para ser engenheiro, ou não deu para ser médico, ou não deu para qualquer outra coisa na vida, ele foi ser artista. Né? Eu fiz engenharia civil, eu pensava, era baixo cabeça de engenheiro pensando isso. Né? Mas eu ganhei uma nova apreciação por vocês que são artistas, que trabalham com as artes. Minha filha faz arquitetura hoje, né? E ela quer usar a arquitetura dela para planejamento urbano, principalmente entre os mais carentes, entre os menos favorecidos. Como os menos favorecidos podem acessar justiça e beleza e ordem, né, numa comunidade, numa cidade. Né? Então os artistas, Darren Miller conta a história de que ele estava no Japão, quando Madonna estava fazendo um concerto, um show lá, né? E ele estava com uma turma de Jokun, e eles estavam comentando que ela estava lá, e ele perguntou assim, o que a Madonna está fazendo no Japão? Para eles. E eles disseram assim, ela está fazendo um show, né? Cantando. Sim, ela está cantando, mas o que ela realmente está fazendo aqui no Japão? Né? E será? Ela está fazendo dinheiro, porque ela ganha um cachê enorme com esse show. Né? Isso, não, com certeza ela está fazendo dinheiro, mas o que ela realmente está fazendo aqui no Japão? E aí ele começou a puxar da turma, né? E a turma foi respondendo, e no final ele disse, a Madonna está aqui no Japão, o que ela está fazendo? Ela está discipulando uma nação. Com a música dela, com aquilo que ela canta, com aquilo que ela expressa, com aquilo que ela vive, com aquilo que ela diz, como que se torna um modelo para uma geração, ela está discipulando uma nação, uma geração de japoneses, uma nação. Né? Então, os artistas, através da música, através das artes, eles têm essa capacidade de destilar as ideias para a sociedade. Né? Então você ouve,
dá uma olhada nas músicas, dá uma olhada no que está sendo cantado. Porque o que está sendo cantado são ideias que não surgiram dos artistas, mas vieram de alguns pensadores. São ideias que estão sendo transmitidas e discipulando uma cultura. Por isso, o artista cristão, né, você tem um privilégio, uma responsabilidade muito grande de cantar uma cosmovisão bíblica. Eu sonho com artistas que vão cantar uma cosmovisão, que vão expressar uma cosmovisão bíblica através da sua música, da sua arte, daquilo que ele faz com as mãos, que ele faz com a voz, né? Deus está chamando artistas cristãos. A gente fala de transformação de uma cultura. Os artistas cristãos vão ser chave nesse processo de transformação de Deus. Então, as ideias se espalham, né? Vamos para o próximo gráfico. Hoje nós vivemos esse estabelecimento do humanismo secular, né, essa promoção do naturalismo, da natureza, do método científico como única fonte de verdade, o que é uma redução, tudo é reduzido apenas a aspectos materiais, a vida não foi ampliada, gente, tá? Com o naturalismo, com o humanismo secular, a vida não foi ampliada. Né? Eu tenho conversas com pessoas que creem assim, eu digo assim, mas o que você acredita e defende, você precisa entender que é uma redução. Não é uma ampliação da vida, é uma redução da vida, né? Abandono das esferas de influência por parte da igreja, uma fragilização do conceito da autoridade, um ataque à autoridade das escrituras e de Deus, mudança da linguagem, né? Se nós vamos mudar a cultura, como diz o Darren Miller, nós precisamos mudar a linguagem. Por isso hoje o bebê não é mais um bebê no útero da mãe, ele é um feto, ele é tecido, né? A família é redefinida, né? A vida é redefinida, então vão se redefinindo termos, porque para mudar a cultura, você precisa mudar a linguagem. E nós, como cristãos, precisamos atentar para isso aqui. Nós precisamos de uma linguagem, né, que comece a mudar a cultura também. Né? A redução do ser humano aos apenas aspectos físicos e biológicos, ou seja, a todo um estabelecimento ao nosso redor. Né? Nós vamos redimir isso? Não. Só Deus redime. Mas Deus está nos chamando para trabalhar com Ele para a redenção dessas coisas. Tá? A batalha é do Senhor. Eu já criei as minhas batalhas. Eu estava uma vez conversando com a Alice, não sei qual era o momento que a gente estava vivendo com relação a essas coisas. Então, isso é interessante, né? Eu crio as minhas batalhas, eu luto as minhas batalhas, eu venço umas, eu perco outras, mas isso não é o mais importante. Porque o mais importante, gente, é que a gente esteja lutando as batalhas do Senhor. Né? Lembra daquele versículo, a batalha do Senhor? O Senhor pelejará por vós. Ele é o Senhor dos exércitos de Israel. A batalha é do Senhor, gente. Nós somos chamados por Ele para trabalharmos com Ele para a transformação, né, de vida de indivíduos, de comunidade, de nação. Ele é quem redime, a batalha é dele. Nós precisamos ocupar o nosso lugar na batalha. Nós não vamos fugir da batalha, gente. E é uma batalha, gente. A natureza de ser humano é estar em batalha. Quem já leu o Apocalipse sabe disso, né? A natureza de ser humano é estar em batalha. Agora, o lugar mais seguro para estar é na batalha com Cristo, como general. Esse é o lugar mais seguro. O lugar mais seguro não é fugir da batalha. O lugar mais seguro é estar na batalha com Cristo. Porque Ele é o Redentor. Ele é o Senhor das batalhas, né? E essa batalha é dele. Essa batalha não é nossa, é dele. Agora, aí nós batalhamos com Ele. Ele nos chama para ocupar o nosso lugar. E nós não podemos fugir daquele lugar que Ele nos chamou para ocupar na batalha. Sociedades transformadas, almas arrependidas e vidas regeneradas, culturas reformadas, sociedades reconstruídas. Essa é a ideia do Evangelho, né, trazendo regeneração para o coração, uma mente renovada, nações discipuladas. Essa é a ideia, de que ideias têm consequências e a verdade de Deus, ela transforma. Se nós acreditamos que a mentira do diabo, gente, gera o que gera numa sociedade, será que nós não podemos acreditar que a verdade de Deus é capaz de transformar? Se a gente não pode acreditar nisso, é melhor a gente desarmar a barraca e fazer outra coisa qualquer. A verdade de Deus, ela transforma a gente. Por isso Deus deixou esse livro na mão da gente. Porque esse livro aqui é a verdade de Deus. E por mais que muitas pessoas não acreditem nele e vivam uma outra realidade que finda sendo não uma realidade, mas uma ilusão, uma fantasia, porque a realidade é só essa, como Deus estabeleceu. Por mais que muita gente não acredite,
essa verdade é poderosa. A história de Deus é poderosa para transformar não apenas a sua vida, como transformou a minha, mas transformar a comunidade, o seu casamento, a sua família, a sua comunidade, a sua nação. Isso aqui tem poder, gente. Isso aqui tem poder para transformar. E Deus está resgatando, né, a autoridade da sua palavra, né, da verdade dele para a transformação, né? Eu criei esse gráfico aí, eu não gosto muito das imagens mecânicas, eu gosto das imagens orgânicas, mas como engenheiro, essa foi a melhor que eu pude produzir. Esse mecanismo aí, né, que a pregação... Eita, eu passei alguma coisa, agora funcionou. A pregação do Evangelho, ela gera corações convertidos, mas ao mesmo tempo que isso acontece, quando isso gira, a mente precisa ser renovada também. Há uma cosmovisão cristã que precisa... E aí um dos grandes trabalhos de nós como pastores e igreja, o discipulado. O discipulado, gente, ele tem sido removido do evangelismo muitas vezes, e nós só queremos contar o número de mais um que chegou na igreja, a igreja cresceu, e a gente está tendo problemas para discipular aqueles que estão chegando, né? Então, a renovação da mente, uma cosmovisão cristã, um discipulado que discipula o novo crente para uma vida total. Não para ser só crente dentro da igreja, mas para ser... Uma das ideias é criar material. Se um advogado aceita Jesus, como eu posso discipular ele já dentro de uma cosmovisão cristã, que ele entende que ele não é um advogado cristão, ele é um cristão advogado. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Né? Você não é um médico cristão, você é um cristão médico. Você não é um professor cristão, você é um cristão professor. Porque a nossa identidade está em Cristo e naquilo que Ele quer fazer como Redentor e nos convidando para trabalhar com Ele, né? Então essa renovação da mente, a nossa cosmovisão cristã, e quando isso gira a gente ao mesmo tempo, isso ao mesmo tempo discipula uma nação. Uma nação que vai ser uma nação forte, uma nação justa, uma nação livre, um Brasil como Deus criou o Brasil para ser, né? À medida que nós somos chamados para Jesus e aceitamos Jesus e a nossa mente é renovada, a nossa nação vai ser discipulada também, né? Para o próximo aqui. E eu vou encerrar, na realidade deixa eu encerrar, está dando 9h30. Deixa eu passar por cima disso e lá para o final desse material aqui, essas são maneiras como a igreja tem se apresentado ao mundo, no mundo, né? Mas eu vou passar por cima disso. Nós queremos uma igreja engajada, uma igreja que esteja realmente ministrando ao mundo. Aí pode passar lá para o final, eu acho que tem, Vitor, essa ideia da igreja, não só para dentro, mas para fora, as setas pretas também, né? Não apenas as setas brancas, as setas pretas, que é mais difícil de enxergar, inclusive, nesse gráfico, né? Mas para fora, a igreja para fora, aquilo que o Eduardo falou ainda agora, né? Reunidos, espalhados. Pode passar por isso também, as 3 dimensões. Pode passar esses gráficos todos aí. Eu vou lá para o final agora, para a gente terminar. Isso é coisa que... Outra coisa, gente, no final eu vou dizer para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui, se você quiser falar... Pastor Felipe já sabe, já deve ter sido divulgado o Corandel Básico, o curso aqui, eu não sei quantos conhecem. No final eu vou mostrar, o Vitor vai mostrar um panfleto, que tudo isso aqui você pode acessar no curso Corandel Online, básico, de graça. Às vezes a coisa que é de graça não presta, né? Mas eu quero dizer para vocês que isso é de graça e presta, é muito bom, gente, tá? Pode passar esse gráfico todo aí. E eu quero só chegar no final e dizer o seguinte, gente. A igreja é chamada, quando nós temos um fundamento em Deus, tá? E nós entendemos... Pode passando esses gráficos, eu te digo quando parar, Vitor. Aí, pronto. A intenção de Deus para o presente é que nós obedeçamos, né, a Deus. Nós sejamos discipulados para a obediência. Como diz Bob Moffett, nós precisamos, como igreja, aprender a celebrar a obediência mais do que os resultados. Precisa aprender a celebrar a obediência mais do que os resultados. E a obediência da igreja é a demonstração do amor de Deus, né? Pode passar. Que o homem caído e quebrado possa ver as intenções de Deus para o presente e para o futuro. O pecado cria aquela barreira, mas a igreja ministra ao homem, mostra ao homem as intenções de Deus. Na área física, na área social, na área de sabedoria, de mostrar como os princípios de Deus funcionam para a vida e para a sociedade, e na área espiritual também, tá? Então a igreja, gente, a Assembleia de Deus Primeiro Amor, quando vocês estão nesse desafio de entender o que é uma cosmovisão bíblica e cristã, isso precisa gerar ação no meio da sociedade, e vocês já estão fazendo isso.
Essa é a ideia, que a igreja seja essa janela que mostre para essa comunidade aqui, para essa cidade para onde vocês estão, que a verdade de Deus ela transforma. E que Deus está redimindo, a redenção já aconteceu e Deus está restaurando todas as coisas. E Deus vai fazer isso através da igreja. E cada igreja no seu contexto local vai descobrir as ações. Vocês vão descobrir as ações que vão gerar justiça, beleza, ordem, bondade. Vocês como igreja, Deus fez uma aliança conosco. A Bíblia Sagrada nós chamamos Antigo Testamento e Novo Testamento. Deus tem uma aliança conosco. Guardem em mente os 3 R's da aliança, que eu não botei aí no slide. Relacionamento, revelação, responsabilidade. Deus entra em relacionamento conosco na aliança. Tá? Não depende de nós. É a iniciativa dele. Ele entra em relacionamento. Ele se revela. Deus nos deu uma revelação e ele continua a se revelar para nós. Isso é uma iniciativa dele. Mas tem uma parte da aliança que é nossa, que Deus não vai fazer. É a responsabilidade. Relacionamento, revelação, que são iniciativas de Deus, mas nessa aliança você tem uma parte. A sua parte é a responsabilidade de dar para Deus a resposta que Ele está pedindo de você, com os dons e talentos que Ele deu para você e com a capacitação que Ele deu para você. Isso cria agora uma responsabilidade de você dar a resposta. O que é que Deus está pedindo de você? E aí, como igreja, o que é que Deus está pedindo? Como indivíduo, o que é que Deus está pedindo de você? Como profissional, o que é que Deus está pedindo de você? Como você vai viver essa cosmovisão bíblica que gera transformação? Onde Deus tem posicionado para a bênção de pessoas, para a bênção da comunidade e para a bênção da sociedade. Amém? Eu quero orar por vocês, vamos orar juntos. Esse é um processo que Deus está em cada um de nós, na minha vida e na vida de vocês como indivíduos, como igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar, e a minha oração é que Deus continue a agradecer a Deus por essa liderança que Deus deu para vocês, com esse entendimento, que Deus continue a levantar vocês para serem um farol nessa cidade, para serem uma luz que brilha no meio das trevas, para que vocês sejam usados por Deus aqui no domingo dentro da igreja, de segunda a sexta lá fora, onde Deus espalhou vocês na comunidade, no trabalho, na sociedade. Que Deus continue a levantar a Igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor como um agente dele para essa cidade, para essa nação, num momento tão estratégico que essa nação está vivendo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu, para sermos desafiados pela Tua Palavra, Tua verdade, para sermos desafiados pelo Senhor, de que o Senhor ainda é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor de todas as coisas, que o Senhor, para essa verdade de que o Senhor na cruz redimiu, reverteu tudo aquilo que a queda tocou, e essa verdade de que agora o Senhor nos chama para trabalharmos com o Senhor, para continuarmos a espalhar essa cultura do reino, para continuarmos a proclamar o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê, e para continuarmos a levar o reino, Deus, o reino de Deus, a justiça do rei e do reino, a verdade do rei e do reino, a beleza, a bondade, a ordem do rei e do reino, aonde o Senhor nos tem posicionado, Pai, Senhor, para a bênção dos nossos semelhantes, Pai, mesmo que eles nem venham aceitar Jesus, isso não é, Senhor, isso não é o primário, Senhor, Cristo é o primário, aquilo que é primário, Cristo é, a ordem que Cristo vem não é secundária, Pai. E que nós possamos ser servos nas Tuas mãos, para o bem da nossa comunidade, da nossa nação, para que no final o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor aumente o nosso entendimento, Pai, que haja mais revelação do Senhor a cada dia, para que nós possamos... E, Senhor, esse discernimento, essa sabedoria de que ações vão gerar esse reino de Deus, Pai, onde o Senhor nos tem posicionado, Pai. Que a Igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor continue nesse processo de entendimento, discernimento que o Senhor está dando, Pai, para gerar essas ações, para que essa cidade seja abençoada, porque o Senhor levantou essa igreja no meio da cidade de Belém, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para o pastor Felipe, pastora Mônica, a liderança dessa igreja, que o Senhor continue a levantar os teus filhos, Deus, e fortaleça eles, para essa caminhada, Pai, de glória em glória e de vitória em vitória, Pai.
Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, nós vamos orar para encerrarmos mais uma vez, mas eu queria que você repetisse comigo, por favor, para a gente poder sair assim e gravar. É um processo didático, né? O pastor falou nos 3 R's. Vocês lembram? Então eu queria que você repetisse comigo. Cristianismo é, vamos lá? Cristianismo é relacionamento, revelação, responsabilidade. E o pastor, ele enfatizou por 3, 4 vezes algo que assim no meu coração arde muito. E eu creio que como arde no meu coração, e eu sou líder da igreja, enquanto estivermos, de alguma forma, isso tem relação com cada um de vocês membros da igreja, que é o nosso país. Não existe a libertação de uma ideologia sem que haja outra ideologia. É engano. A nossa ideologia, ela não é marxista. Ela não é de esquerda nem de direita. A nossa ideologia, ela é bíblica. E a nossa ideologia passa pela honestidade, pela verdade, por tudo aquilo que é correto, justo, misericordioso, pelos valores, enfim. Nós somos esse sistema de crença, nós somos aquilo que nós adoramos. E se nós adoramos, nós temos esses valores. E o nosso comportamento, ele reflete esses valores. Eu estou falando isso porque todos nós, cristãos, estamos vivendo um momento único em que nós temos uma grande responsabilidade em orar pelo nosso país e expressar a nossa opinião com todo respeito, com toda moderação, mas expressar e orar. E orar por homens que nós vemos que estão afinados em muito com essa ideologia bíblica. E é isso que nós desejamos. Então eu queria que vocês se juntassem a mim, a todos nós, estamos orando há já vários anos, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelo homem que o Senhor colocou na direção desse país, por homens que não aparecem tanto, como Deltan Dallagnol, que foi em grande parte responsável pela operação de combate à corrupção, e tantas outras coisas, juiz Sérgio Moro, pelo nosso ministro da Economia, pelas autoridades, enfim, que estão na liderança desse processo de melhoria generalizada no nosso país. Vamos orar sobre isso, por favor. E o nosso compromisso é que a gente não vai deixar, evidentemente, o tema morrer, mesmo porque a igreja toda está baseada nisso, enquanto atuação, serviço cristão, ok? Estamos baseados e vamos sim continuar e vamos programar, vamos conversar com o Nelson, apesar da modéstia dele, mas é em quem a gente tem confiança, em quem nós sentimos que o Senhor aproximou e nos colocou, e eu já falei para ele isso, embora ele, não sei se ele leva muito a sério, né? Mas já falei para ele isso, que o Senhor nos colocou em relação a um mentoreamento da liderança da igreja, um aconselhamento, uma definição de rumos, porque nós temos confiança, sabemos o coração, a gente não se engana com essas coisas, né? A gente é muito observador, né? E muito rígido nas escolhas que nós fazemos. Então, a gente sabe disso. Vamos conversar com o Nelson, vamos fazer um diagnóstico da igreja e a gente tem certeza e vamos orar para que brevemente ele esteja com a gente e possa relembrar e aprofundar tudo isso. Lembrando que o Corandel, inclusive o pessoal do grupo de educação já tinha falado sobre isso, né? Estavam imprimindo, montando, tentando fazer algumas turmas, mas me parece que Felipe e Rebeca não andaram, não fecharam ainda, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. E temos uma pequena surpresa que eu acho que é a tia Nelma. O que é, tia Nelma? Está trazendo? Vamos. Estão com as crianças aqui. Uma turma. Sim, Nelma, o que é? Amém.
É verdade isso, pessoal? Todo mundo está firme mesmo? Vocês sabem o que eles estão fazendo aqui na frente? Eles estão aqui porque eles querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Meninos e meninas, o que é que a Bíblia diz? Que a gente precisa ouvir a palavra, essa palavra a gente precisa entender, ela precisa gerar fé no nosso coração, aí a gente não tem dúvida que é verdade. E a Bíblia diz que a gente tem que confessar a Jesus com a nossa boca, dizendo, realmente, Senhor, eu entendi, é verdade, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, eu preciso de Ti e eu quero Te convidar para ser Senhor e Salvador da minha vida. É isso que vocês querem fazer hoje? Vocês querem testemunhar publicamente que vocês querem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? É isso? Então vou pedir para vocês se ajoelharem, que nós vamos orar por vocês. E toda a igreja aqui que está muito feliz, mas aqui a felicidade não é tão grande. Porque a gente olha assim, tem uns mais felizes que os outros, assim, mas lá no céu deve estar tendo uma festa muito grande. Agora, os papais e as mamães, eu tenho certeza que eles estão mais felizes do que todos nós, porque eles são mais próximos e amam mais vocês. Então, antes de nós orarmos, eu queria convidar os papais e as mamães, os responsáveis por essas crianças lindas, que venham aqui na frente. Fiquem aqui do lado aqui, bora. Bruno Catiani, vamos lá. Keila, Rodrigo, cadê o pessoal? Vamos lá. Olha aqui. Os papais vão ficar do lado, os responsáveis, vamos lá. Se não tiver papai e mamãe, não se preocupe que eu e a Mônica vamos chegar, e quem não tiver aí. Tem mais papais vindo, chegando. Mais papais chegando ainda? Hã? Tem algum responsável ainda que faltou? Mais alguém se movimentando? Não? Vamos lá, Mônica, com a Ana aqui. Aquele está com as crianças, mas já vai ficar do lado da Ana. Agarra ela aí. Sua mãe está com as crianças lá em cima. Vamos fazer. Todo mundo está aí, pessoal? Por quê? Porque nós vamos orar agora, tá bem? É uma coisa bastante séria, porque a gente vai fechar agora um ciclo, que esse ciclo se fecha pela fé. A gente está dizendo agora que a gente quer Jesus e a gente está nascendo espiritualmente para uma vida nova com Jesus. Está bem? Vamos orar então? Podemos fechar os olhos então, só para a gente se concentrar mais um pouquinho, tá bom? A Ana está preocupada, tá, Ana? Porque a tua mãe não desceu ainda? Tá. Quem é que pode ir lá em cima, correndo lá, chamar a Keila? Bora. Aquele e o Rodrigo, acho que eles estão... Hã? Então corre, Giovana, daquele jeito que tu faz estrela. Vai. Corre. Hã? Tá bom. E a Mônica está me lembrando de uma coisa e eu quero pedir perdão. As crianças, elas têm um coração um pouco diferente da gente. Quando elas escutam a verdade, elas simplesmente abrem de uma forma espontânea, corajosa, é um pouco diferente. A gente fica um pouquinho mais retraído. Mas todos nós precisamos passar pelo mesmo processo, que é reconhecer que sem Deus não há céu, não há salvação, que a gente precisa tomar conhecimento, se arrepender dos pecados e convidar Jesus para fazer morada na nossa vida. Aí eu quero te fazer um convite. Você quer pegar carona nessa oração das crianças e entregar tua vida para Jesus junto com elas? Se você quer entregar tua vida, sai do teu lugar, vem para cá que a gente vai orar. Se você, por acaso, já entregou tua vida, mas está afastado por algum motivo, como é que eu sei, pastor, que eu desviei da igreja? Simples, você não ora, você não lê a Bíblia e você não está frequentando a igreja. Você está afastado. Às vezes só um desses é suficiente para te afastar de Deus.
Se você sente que você precisa refazer o teu laço com o Senhor, venha para cá, a gente vai orar também. Se você quer aceitar a Jesus, aonde você estiver, por favor, saia do seu lugar e venha para cá. Ainda há tempo. Ok? É um convite precioso, é uma atitude preciosa, e toda aquela derrubada que o pastor explicou, de derrubada da mentira, das falácias, ela começa com a implantação da verdade. E você escutou a verdade. Chegou os papais da Ana. Papai e mamãe, vamos ficar perto dessa boneca que está aceitando a Jesus, abrindo seu coração. Esse é um dia histórico, é um dia lindo, né? Maravilhoso. Posso orar, pessoal? Se não há ninguém, por favor, estenda as suas mãos para cá, para abençoar e concordar com essa oração. Meninos e meninas, agora vamos fechar os olhos, tá bom? Para a gente se concentrar um pouquinho mais, não se distrair. E eu queria que você, cada um de você que está ajoelhado aqui, você repetisse comigo. Vamos lá, repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora, e nesse momento eu abro o meu coração e te convido a entrar nele, fazer morada para sempre. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada menino e por cada menina, Senhor. E todos nós, unânimes na igreja, nós te pedimos que tu escrevas os seus nomes no livro da vida, que eles venham crescer em graça e em formosura, que eles sejam conhecidos por uma geração que veio como ferramenta poderosa para destruir as mentiras de Satanás, proclamar a tua verdade, Deus, trabalhar nesse relacionamento de intimidade contigo, conhecer a tua revelação e aplicá-la com responsabilidade, como luzeiros no mundo. Nós os abençoamos e oramos por cada um deles. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que lindo. Então dê um abraço no seu papai, na sua mamãe. Que dia feliz, que dia lindo. E vamos orar. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do pastor Nelson, da sua esposa, dos seus filhos. Ó Deus, que tu possas recompensá-lo, abençoá-los, Senhor. Tu possas trazê-los de volta, estreitar esse vínculo, esse laço. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, por cada um daqui, que a gente seja realmente cristãos, de segunda a segunda, Pai. Deus, que a gente possa impactar nossas próprias vidas, a vida das nossas famílias, ó Deus, a vida da comunidade onde nós estamos inseridos. Que esta igreja e cada um de nós, nossas famílias, sejamos realmente sal e luz nesta terra. Nós oramos a Ti, Pai, te agradecemos, pedindo que Tu nos guardes na volta para as nossas casas e que tudo esteja nas Tuas mãos, Senhor. Te pedindo jornada feliz, te pedindo descanso, Senhor, e te pedindo livramento das tentações e de todos os males. Guarda as nossas famílias, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção, a consolação, a doce presença do Seu Espírito Santo esteja com você e com a sua família. E todos aqueles que recebem digam amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana.